Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, no versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, aleluia, Atos dos Apóstolos, de culto de ensino da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 8, a seguir, glória a Jesus, 8, a seguir. Já está ali na tela, mas eu vou esperar você folhear, para que você crie o hábito de ler o pergaminho. Hoje é culto de ensino. Às vezes a gente não cria o hábito. Se ele pede para o cara ler em Atos, ele está procurando o vizinho a Gênesis. Não é? Eu vi uma brincadeira que eu já tirei aqui. Irmãos, vamos ler em Macabeu primeiro. É folha para tudo quanto é lado. Não é? Então a gente precisamos ter o hábito da leitura da Bíblia. A Bíblia contém palavras de sabedoria do nosso Deus, que nos instrui, que nos orienta e que com toda certeza nos leva até a Cristo, que nos leva até o céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, quem achou diz amém. Quem não achou, diga assim, eu não encontrei. Ninguém tem coragem de dizer, né? Não, tão bom. Vamos ler. Quem não tem Bíblia, por favor, compre uma. Vamos lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantou-se alguns que era da sinagoga, chamado de libertinos e de sirineus e de alexandrinos, dos quais eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria de Estevão, que vinha do Espírito Santo de Deus. Então subornaram alguns homens para que dissessem falso testemunho contra Estevão, que dizia que blasfemava contra Deus. E excitavam o povo e os anciãos e os escribas, sim, investindo contra ele, e arrebatavam-se e levaram-se ele até o conselho. E apresentaram-se falsos testemunhos que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra o santo lugar e a santa lei de Moisés. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixados-se os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Dá-lhe um pouco da tua porção desta noite, um pouco da porção da palavra revelada, sacudida e transbordante. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, coloca o fundo, filho. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu queria pedir a atenção dos irmãos, prometo ser o mais objetivo possível que a palavra permite. Eu acho que é o seu filho, não é? Me esqueci o nome dele agora, o Hélito, e a sua esposa. A esposa eu acho que é dele, a esposa é dele. Seu filho e a esposa dele. Estão ali, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, obrigado. Estevão, um diácono cheio do poder de Deus. Um diácono que começou na sinagoga anunciando o evangelho. E através dele, Deus fez prodígios e maravilha. E aqueles homens começaram a disputar com ele. Porque era normal ter como se fosse um coreto. Onde cada um tem o direito de falar, defender a sua tese, como se fosse uma espécie de parlamento.
Mas Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus e de poder. A igreja precisa entender, quando eu digo igreja, nós, cada um de nós, entender que a eloquência é importantíssima, o estudo é importantíssimo, mas não pode jamais substituir o poder, a autoridade, os dons espirituais. Precisamos cada dia mais buscar os dons. Eu preciso ouvir aqui no altar. Os dons espirituais. Perfeito. Precisamos entender que os dons espirituais não cessaram, não está escasso. Os dons espirituais é para a igreja. O dom de batismo com o Espírito Santo é para a igreja. Falar em línguas é para a igreja. O dom de cura, de revelação, de interpretação é para a igreja. Sim, aquele homem se levantou um grupo contra ele. Porque toda pessoa cheia do Espírito Santo, toda pessoa cheia da graça de Deus, sempre terá pessoas contra. Sempre terá pessoas que vão se levantar contra. Por isso, seja do que for que Deus lhe levante para fazer na obra do Senhor, faça com maestria, faça da melhor forma possível, seja cheia da graça, cheia do poder, aleluia. Se você canta, busque, estude, desça, ore. Se você prega, leia a palavra, consagre, desça, busca os dons espirituais, o dom da ciência, busca o dom da cura, aleluia. Não seja relapso, não seja preguiçoso, não faça de qualquer maneira, porque a obra do Senhor não é para ser feita de qualquer maneira, a obra do Senhor é feita para ser feita da melhor forma possível. Eu disse domingo e repito, Jesus teve o tempo todo oposição. E o evangelho tem até hoje. Ah, pastor, se eu soubesse que tinha oposição, não queria, então largue logo. Porque sempre tivemos e teremos oposição. Estevão estava cheio de oposição. E a oposição muitas das vezes é rasteira. A oposição muitas das vezes é caluniadora. A oposição muitas das vezes age de forma igual fogo de monturo, que aparentemente apagou, mas por baixo continua queimando. O que foi que eles fizeram? Contratou pessoa, subornou pessoa para mentir, para dizer falso testemunho referente à vida de Estevão, referente ao que Estevão pregava. Aleluia. Quando Estevão se reúne no conselho, aqueles homens olham para Estevão e Estevão sequer tutubia. Estevão apenas o rosto dele resplandece. Aleluia, glória a Deus. Estevão sabia que ele estava sendo praticamente condenado e posteriormente vai ser apedrejado. Mas a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Aleluia. Estevão viu os céus abertos. Glória. Era para você dar um glória, eu vou repetir. Estevão viu aquilo que eu e você quer ver. Sabe o que? Os céus abertos. Sabe o que? Naquele grande dia, um dia ser chamado e ele dizer: vinde, sabe, bendito de meu Pai. Se Estevão negasse a Jesus, estava resolvido. Se Estevão negasse a sua fé, estava resolvido. Porque o evangelho não é como começamos. O evangelho é como vivemos para determinar como vamos terminar. Vou repetir para você aprender. O evangelho não é como começamos. Muitos que estão aqui hoje começou até bem, mas não está bem. É noite de fazermos uma autocrítica. É noite de se olharmos no espelho. É noite de olharmos no espelho e dizer: como está a minha vida espiritual? Porque Jesus está chamando o feito à ordem nesta noite. Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer: a sua vida está bem? Como é que você está espiritualmente diante de mim? Começou até bem. Orava, lia a palavra, caminhava algumas léguas. E agora? Está atrofiado. Se levantar uma língua caluniadora, fica pelo caminho. Se levantar um falso testemunho, não quer vir para a igreja. Aleluia. O evangelho... Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. Não adiantou nada. Eu tenho
30 anos de crente, não adiantou. Ah, eu sou pastor, não adiantou nada. Eu quero saber qual é o estado do espírito hoje. Oh, aleluia, hoje é culto de Santa Ceia. Aleluia, aleluia. Estevão disse, eu vou continuar pregando a palavra, ainda que me encuste a cabeça. Eu vou continuar aceitar, falando que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Você pode dar um glória ainda? Você pode dar um glória? Você ainda pode dar um glória? Ainda tem fé aí para dar um glória? Você ainda consegue falar em mistério com seu Deus? Você ainda consegue orar e chorar? Você ainda consegue sentir a presença dEle? No começo, quando ouvíamos um hino, chorávamos. Agora, para arrancar uma lágrima é uma dificuldade. No começo eu tinha vontade de falar de Jesus. Agora eu tenho vontade de falar do meu irmão. No começo eu via tudo bom na igreja, agora só vejo defeitos. Porque o evangelho não é como eu começo. O evangelho é como eu vivo, para determinar como eu vou terminar. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não é porque eu canto, porque eu prego. Não é porque eu sou pastor presidente. Não é porque você se veste bonito. Não. Evangelho não é sobre isso. Evangelho não é sobre ser. Evangelho, sabe o que é? É sobre descer na olaria. Evangelho, sabe sobre o que é? É sobre pedir ao Senhor poder, renovo espiritual, graça do alto. Estevão disse, eu não renuncio não, rapaz. Não adianta vir com pressãozinha não, que eu não retrocedo não. Não adianta apertar não. Não adianta vir com indireta não. Não adianta vir com calúnia não. Se eu der uma ré, é só para pegar impulso. Porque o meu alvo é o céu. O meu alvo é prosseguir. Bebê, mas pastor, é porque se levantaram contra mim. Aí eu estacionei. Ah, pois é noite de voltar para o posto de Jesus. Porque o tanque está cheio e ele quer abastecer o tanque que está vazio. Oh, se você só vê defeito no irmão, só vê defeito na congregação, só vê defeito no evangelho, é noite de parar no posto e pedir para ele botar 60 litros, que é para sair da reserva e sair daqui hoje cheio de poder, cheio da graça. Tem muita gente pregando vazio, cantando vazio, só na técnica, só no talento. É por isso que eu digo e repito, onde estão os milagres da igreja? Aleluia. O irmão Pedrão, como diz o pastor Ricardo, pense num caba difícil, mas pense com um caba que o começo dele foi complicado. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus disse, me negará. Homem de pouca fé. Cortou a orelha, foi repreendido. Guarda a espada, rapaz. Aleluia. Mas no dia que aquele homem teve um encontro genuíno com Jesus, que ele foi revestido do poder, porque o evangelho não é como eu começo. Uns começam até bem. Oh, ele disse, eu vou anunciar o evangelho. Eu vou anunciar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Vou falar de Jesus. Pedro vai entrando no templo, melhor dizendo, o mendigo vai entrando no templo, aleluia. O aleijado vai entrando no templo, Pedro vai entrando, ele está lá esmolando. Ele diz, o que é que você quer? Eu quero uma esmola, eu não tenho prata nem ouro, aleluia. E o que é que você tem? O que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta. Cadê os milagres da igreja? Cadê os milagres?
Aí vivemos uma igreja saudosista. É porque na minha época. É porque não sei o que, a época é agora. Temos que fazer a diferença. Aleluia, temos que fazer a diferença. A nossa época ainda é essa. A nossa época é agora. Aleluia. Basta nos encurralar que a gente nega a fé. Basta nos encurralar que a gente quer desistir. Basta nos encurralar que a gente quer parar e largar tudo. E Jesus está dizendo, Estevão, levante, levante. O que eu tenho preparado é o céu. O que eu tenho, a minha graça te basta. Aleluia. O meu poder te basta. Mas eu sou fraco, sou pequeno. Ele está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantos começaram a pregar, a cantar, a fazer a obra, e Deus deu talentos, ferramentas, mas as ferramentas estão enferrujadas. Até usa ela. Experimente pegar um facão. Eu tenho um facão velho lá no sítio. Quando eu quero cortar uma árvore, alguma coisa, um galho com ele, eu vou lá e de tanto insistir ele corta. Mas ele está velho. Ele está precisando ser afiado. Ele está precisando passar por um bom esmeri. E quando passar pelo esmeri vai voar filapa. Vai ter até fogo. Aleluia. Quantas ferramentas tem aqui neste lugar. Mas quantas pessoas precisando passar pelo esmeri de Jesus. E quando Jesus passar pelo esmeri para tirar o ferrugem, vai tirar, sabe o que? Todo o comodismo. Vai tirar todo o marasmo. Toda a teia de aranha. Vai tirar todo o ferrugem. E quem pegou a época sem internet e a época com a internet sabe do que eu estou falando. Piorou muitão. O povo enferrujou muito mais. Vai pregar à noite, não ora, não estuda, não prepara, não busca. Busca na internet um versículo, um texto pronto, uma sardinha enlatada, e o povo muitas das vezes não sabe. Tome, tome, tome. E não tem dom de discernimento e o povo recebe, recebe, recebe. Aleluia. Vai louvar o Senhor Jesus, aquela música decorada há 100 anos, que já sabe de trás para frente, de frente para trás. Não ora, não busca, não consagra. Tome, tome, tome. Cadê a graça? Cadê o poder? Cadê a graça? Cadê o poder? Cadê o poder se manifestar? Cadê a graça descer no meio da igreja? Cadê os milagres? Cadê o receber? No começo, não podia dizer que tinha um círculo de oração. Corria para o círculo de oração. Escola bíblica, não perdia. Culto de ensino, era o primeiro. Empenou um pouquinho. Não, eu quero uma comida mais forte. No domingo tá bom. Eu só vou nas festividades. Quantos já caíram por conta disso? Porque empenou um pouquinho, já achou que podia voar só. Quantos estão por aí pregando para lá e para cá e não congrega? Não tem pastor, não é dizimista, não tem tabernáculo, também não tem legalidade no mundo espiritual. Ah, porque eu sou itinerante para pregar e para cantar. Sem tabernáculo, tu é árvore sem raiz. Sem ter tabernáculo, sem ter autoridade espiritual, não há autoridade no mundo espiritual para isso. Tem uma frase que diz, e eu a concordo: quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Vocês sabiam que tem mais crente fora do que dentro? Vou traduzir. Tem mais gente desviada no mundo do que dentro da igreja.
Sabe por quê? Qualquer coisa desiste. Porque se levantou contra mim. Eu não sabia que na igreja tinha fofoca. Tem pouquinhos. Eu não sabia que na igreja tinha gente venenoso assim, tá cheio de serpentes. Eu não sabia que tinha grupo Sambalatos, Tobias e Gessém. Quer mais? Eu não sabia. Eu vou ficar em casa que é melhor. É tanto ataque, porque eu estou frouxo. Aleluia. Porque você começou bem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esqueceu de descer, esqueceu de criar raiz. E quando o vento veio, quando se levantaram todos contra, para defamar, caluniar Estevão, ele poderia ter parado e ter dito: eu nego, vou escapar pela minha vida. Porque a nossa vida é muito preciosa. A vida terrena. Mas quando a gente sabemos que vamos morar com Ele no céu, entendemos que mais precioso do que essa vida, obrigado, é um dia se encontrarmos com Ele. Eu vou lhe fazer uma pergunta dolosa, dura, difícil, para você fazer a quem está do seu lado. Por favor, olhe de forma carinhosa para essa pessoa e pergunta a ela: irmão ou irmã, você ainda acredita que o céu é real? Você acredita que Jesus voltará para buscar a sua igreja? E que esse dia está próximo? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Quando a gente ouviu o hino Volte ao Primeiro Amor, chega a gente se arrepiava. Mas precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Estamos precisando voltar ao primeiro amor com aquele fervor. Oh, minha bênção, como é que você está? Vai ter evangelismo domingo, 13h, no sol quente. Vamos lá dar glória a Deus e aleluia. Oh glória, oh glória, oh, agora não, agora quando a gente está no mundo, aí toca unha pintada, calcinha preta, mastruz com leite, aí fica até 5 horas da manhã, aí quando aceita Jesus vem para a igreja, com 6 meses está uma benção, com 1 ano, quando o culto passa de 9, vai para 9h10, já liga para o pastor presidente, tira o pastor, que ele é desorganizado, ele não cumpre horário, ele é muito desorganizado, e as coisas de Deus é com ordem e com decência. Mas quando eu estava no mundo, eu chumbregava até 6, 7 horas da tarde. Oh, que da manhã, melhor dizendo. Oh, que coisa maravilhosa, né? Aleluia. Sabe o que acontece? Aleluia. Não tenha pressa de sair da presença. Se o óleo está descendo, se o poder está descendo, se a marreta está descendo, se a exortação está descendo, voltemos ao primeiro amor. No começo, no Jardim Centenário, onde está a Assembleia de Deus Missão, eu vi vários demônios se manifestar na igreja. Aceitou Jesus lá, eu e meu irmão. Hoje, para um demônio se manifestar no meio da igreja, é a maior dificuldade. Por quê? Acabou os demônios, foi? Acabaram os demônios, foi? Não. Não. É porque os demônios mudou de forma. O demônio agora está usando é muito dos irmãos. E eu não gosto de Gisele, porque se termina essa coisa. E essa palavra é uma indireta para mim, está usando o microfone. Não, não é uma indireta, não é direta, aleluia. Que ele cresça, que ele apareça, e eu diminua diante da sua presença. Culto de libertação sempre teve nas Assembleias de Deus. Sumiu. Porque eu fico mais preocupado com os defeitos do que adorar. Tem alguém mais aqui que veio adorar? Tem alguém mais aqui que veio adorar?
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Dizei que o Senhor é bom e é eterna a tua bondade. E ela dura de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. 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 Eu me ocupo mais com as fofocas pós o culto do que com o culto. Eu fico agoniado para terminar o culto, para eu saber ligar para aquela irmã. Se você liga para a irmã depois do culto para fofocar, receba. É de graça, receba. Contaram ao pastor? Não, não foi contaram não, é o Espírito Santo mesmo. Aleluia. Aleluia. Você viu? Aquilo ali foi com fulano de tal, não foi com você mesmo. Receba a sua parte. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, hoje é culto de ensino da palavra de Deus. Ele ligou para falar mal do pastor, do vizinho, do pedreiro, disso, daquilo outro. Eita, quanta fofoca. Eita, quanto WhatsApp. Eita, tanta conversa. Eita, quanto embaraço. Aí depois, essa casa é sua casa. Jesus, minha casa? Qual? Tem juízo, eu moro lá aí. Essa casa tá velha. Tá uma tapera velha. Eu preciso modificar esta casa. Eu preciso operar nesta casa. Oh, aleluia. Eu preciso fazer uma mudança, uma reforma pura e genuína nessa casa. Quando você lê alguns livros da Bíblia, como o exemplo de Crônicas, as Crônicas, você vê que Salomão começou super bem, pedindo sabedoria a Deus. Me dá sabedoria para entrar, para sair, para governar o povo. Poxa, muito bem. Começa sendo uma pessoa cordata, obediente, temente, alguém que crê nos mistérios. Aí cresce um pouquinho em pena, pega 4 estudos da internet, come que fica com a barriga maior do que a minha, fica com a barriga verde, empanzinado, e acha agora que já sabe. E não quer respeitar a autoridade espiritual, não quer respeitar a autoridade constituída por Deus, quer se levantar contra. Eu conheço um monte que está no mundo até hoje e não consegue voltar. Eu conheço outro monte que está dentro das igrejas mortos espiritualmente, porque não respeita a autoridade espiritual. Alguém que diz assim, pastor é um homem como qualquer outro, engana. Pastor é um líder espiritual, é alguém que foi chamado, é um guia espiritual. Ah, não, mas o texto não diz, não toquei nos ungidos, não tem nada a ver com isso. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, que quando Miriam resolveu se levantar com Arão contra seu irmão Moisés, ficou leproso. O que eu estou lhe dizendo, sabe o que é? É que quando se levanta contra um homem e uma mulher de Deus, sabe o que acontece? Aleluia! O Senhor também se levanta em favor de quem se levanta contra. Aleluia! Contra quem se levanta contra o homem e a mulher de Deus. Sabe por quê? Porque quem chamou é Leão da tribo de Judá. Quem chamou ainda guarda. Quem chamou ainda livra. Quem chamou ainda protege. Quem chamou ainda garante a vitória. Salomão começa bem. Depois ele faz aliança com vários reinos. Reinos pagãos. Casa com princesas pagãs. Se apaixona pela sunamita. E fica todo comprometido à sua vida espiritual. O que tem de gente embaraçado espiritualmente dentro da igreja. Mas fulano, pastor, é um homem de Deus. Foi. Fulana é uma mulher de Deus. Foi. Do verbo era. Fulano orava tantas vezes. E hoje não ora mais 5 minutos.
Fulano era uma coluna espiritual e financeira da igreja. E hoje é viciado no tigrinho. Uma determinada pessoa veio pregar aqui. Deu o telefone para minha filha tirar umas fotos. O aplicativo do tigrinho. Pastor, eu também tenho. Isso é besteira. E é. Já teve crente aqui dessa igreja aqui que perdeu 6 mil reais no tigrinho. E deixou sem fazer as compras de casa. Jogo de azar. Não vou falar não, que você é viciado na Sportnet. Fique tranquila. Hoje é culto de ensino, mas eu não vou falar não. Amanhã o Brasil vai jogar. O Brasil não perde. Bote 1.000 reais lá, irmão. Que é para tu perder os 1.000. Não é como começamos. É como vivemos. Para determinar como vamos terminar. Aí quando fala de ofertar na igreja, a igreja não precisa você, porque você entende assim, é carnudo, é carnal. É carnudo, todo carnudo não entende que a obra é espiritual. Todo carnudo dá no voltarém. Todo carnudo, ele dá em tudo, menos na obra do Senhor Jesus, ele devolve. Aleluia! Eu sou grato ao Senhor Jesus, vou devolver no altar aquilo que o Senhor tem me dado. Saúde, condição de trabalhar. O Senhor tem me dado a minha renda, aleluia. Eu vou devolver, porque a obra precisa crescer. Vidas precisam ser alcançadas. Todo avarento tem essa desculpa. Todo avarento tem essa desculpa. O dinheiro nunca dá. No começo eu era dizimista. Aleluia. Agora apertou demais. Vamos ter uma conversa nós dois, vamos? Como é a tua vida? Pastor, é o seguinte. Todo final de semana eu deixo 200 com a família. Ô rapaz, deixa um final de semana para Jesus. Eu não consigo vir na oração porque dá um sono. É porque eu fico no TikTok até 1h da manhã. Fica até 10. Para ver se acaba aquele serviço maldito. Eu preciso vir orar. Eu preciso vir buscar o Senhor Jesus. Não consegue chegar na igreja 5 minutos antes para orar. Quer me convencer que ora em casa. Aí quer poder, Estevão era cheio do poder. Poder. Sabe por quê? Porque quem recebe poder, sabe o que é? Quem busca. Quer poder, busque. Quer graça, busque. É porque eu tenho uma preguiça. Quando eu vou ler, dar um sono. Quando eu vou orar, não tem um assunto. Eu converso com Jesus 2 minutos, mas ele me entende. A oração que deveria estar no... Como é o nome do livro dos recordes? Agora eu esqueci o nome. Guinness Books, né? Não é nem a Kim James, nem o Burger King, não. Mas veja. A oração é assim. Em nome de Jesus, amém. Jesus conhece o coração. Jesus me conhece. Aleluia. Por dentro e por fora. Não precisa de tudo isso, não. No começo era um fervor. E agora é uma frieza. No começo dizia glória a Deus e aleluia. Mas agora cresceu. Eu não posso falar assim não, porque Jesus não é surdo. Mas se eu estiver assistindo o Gabigol quando estava no Flamengo fazer um gol, eu dizia, não!